E um dos elementos que a gente pode considerar assim, dessa forte influência no contexto banto na formação dessas macumbas é justamente lá o contexto do Zélio, né? Por quê? A gente tem nessa Umbanda lá do Zélio principalmente a presença de pretos velhos e de caboclos. Exu não era bem visto dentro do contexto da Umbanda de Zélio. Ele foi ser incorporado tempos depois. Originalmente era basicamente pretos velhos e caboclos que eram cultuados nessa Umbanda, né? Então, o que o autor vem destacando aqui é isso, que essa coisa do preto velho é muito associada, é muito semelhante ao culto aos ancestrais que os bantos já faziam nas suas religiões originais, né? Ou seja, e a coisa do Exu, ele vem se assemelhar, e isso é uma coisa que poucas pessoas parecem que notaram durante todos esses anos, mas estão começando a perceber agora, que o Exu se assemelha muito mais à figura do diabo cristão, né? Relacionado à coisa da bruxaria ibérica. Então as mulheres com aquelas gargalhadas, que são as pombagiras, a coisa da prostituição, a coisa do fogo, né? Enfim, toda uma série de elementos, né? Que quando você vai analisar aquela região ali da Europa, né? Portugal, França, etc., existem vários elementos ali que são usados aqui nessas religiões de macumba, principalmente na questão do Exu, né? Então, eu estava conversando com um amigo português esses dias, inclusive, ele estava me falando das vendedoras lá, das peixeiras, que são mulheres que vendem, né, peixe e afins, e ele falou que elas são chamadas de sete saias. E a gente nem estava falando de macumba. Eu falei assim, como assim sete saias? Não, é um nome que é dado para essas mulheres. Eu falei, você sabe que tem várias entidades aqui que carregam esse nome sete saias? Ciganas, pombagiras, etc. Aí ele não sabia, né? E eu tampouco sabia que lá tinha essa classificação para essas mulheres. São mulheres lá que vendem coisas, etc., são chamadas de sete saias. Ou seja, quando a gente para estudar essa correlação, essa influência, né, da Europa na nossa religiosidade aqui, especialmente no aspecto de Exu, a gente vê o quanto isso influenciou essa coisa muito mais do que a gente pensa. E aí ele vem destacando que, com o passar do tempo, essa coisa da associação do diabo com esses seres, né, com esses Exus, ela vai sendo pouco a pouco diminuída. Por quê? Porque ela vai sendo pouco a pouco incorporada na própria Umbanda, e essa Umbanda vai também ganhando caracteres kardecistas, espíritas. Ou seja, aquele Exu que era considerado o próprio diabo, que deveria estar fora do terreiro, né, ele vai sendo olhado de uma maneira mais humanizada, ou seja, menos diabólica, né, e ao mesmo tempo ele vai sendo branqueado, né. Então ele já não vem babando, se arrastando no chão e etc., né? A própria manifestação ela vai se tornando mais humanizada com o passar do tempo. E a própria representação em relação com esses seres vai sendo sutilizada, né? Então ele vai perdendo os caracteres que originalmente tinha. Então as imagens deixam de ter os chifres, deixam de ter os rabos, aqueles rabos pontudos de diabo, deixam de trazer os tridentes. As imagens deixam de ser vermelhas, passam a ser morenas, né, pardas, etc. E vão ganhando cada vez mais caracteres mais humanos e menos animalescos, né, entre aspas. E muito desse processo, o autor vai apontar aqui, graças também a essas umbandas modernosas que a gente tem, de Rubens Saraceni, de Robson Pinheiro, esses autores, né, principalmente ali em São Paulo, a gente vê muito esse fenômeno, né, de uma coisa assim, de um branqueamento cada vez maior do aspecto de Exu. Há uma apropriação, né, da Umbanda sobre esse aspecto, né, do Exu, e eles vão transformando esse Exu a partir do discurso deles. Então, chegando ao ponto de dizer que Exu só é Exu se estiver na Umbanda. Se estiver fora da Umbanda, não é Exu. Tem que tomar cuidado porque pode ser um encosto, né? Fingindo que é Exu para sugar tua energia, para te matar e etc. Então, por isso que muitas dessas pessoas elegeram a Quimbanda, né, como o elemento adversário da Umbanda, né? Então, é a mesma base dicotômica do cristianismo, porque são cristãos em essência, né? Então, o cristianismo ele sempre tem que inventar um rival, um oponente, né? Para a igreja é o diabo.
E aí a Umbanda, ela vem, algumas Umbandas, né, vem justamente nessa, originalmente, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, nesse mesmo discurso, né? O diabo, na Europa é o diabo, mas no Brasil o diabo é quem? O diabo é Exu. Então, o ser a ser combatido tem que ser as entidades. E aí é o que a gente vê nas igrejas, né? Aí as pessoas vão lá fazer aquela ensinação de que estão incorporando, né? As pessoas acham que tudo que acontece de ruim na vida delas é por causa que tem o Exu ali, etc. O Exu, o diabo ganhou um outro nome, que é um nome adaptado à nossa cultura, né? Mas aí, com o passar do tempo, eles vão olhando e vão se apropriando desse ser, ao ponto de dizer que, por exemplo, Pombagira nunca foi prostituta. Né? Porque eles não podem conceber que um ser, uma pessoa que tenha cometido pecados, por exemplo, possa ser um ser evoluído. Porque o pensamento é cristão, né? Então, como pode uma mulher que vem gargalhando, que diz que é prostituta, ser um ser evoluído? Não pode. Não encaixa dentro da doutrina cristã. Então, é preciso que anular o aspecto daquilo que ela própria diz. Então, não, ela é só um símbolo. A prostituição ali não significa prostituição. Bobagem. Bobagem, tá? Não caiam nessa ladainha dessa gente. Isso aí é loucura. São almas de ancestrais que viveram suas vidas com os desafios, enfrentando os desafios, né? As dificuldades da vida de seres excluídos, que muitas dessas almas eram justamente isso. Eram pessoas marginalizadas, mulheres, por exemplo, que eram abandonadas pelos seus maridos, que muitas vezes não tinham outra forma de sustentar os próprios filhos senão recorrer à prostituição e coisas afim. Ou que eram apontadas socialmente como putas por causa disso. Porque muitas vezes arrumavam um outro marido e naquela época era proibido você se divorciar e o marido muitas vezes não levava a culpa. Quem levava a culpa era a mulher. O cara abandonava a mulher, mas quem levava a má fama era a própria mulher, porque as pessoas falavam, por que ele te abandonou? Você que deve ter dado motivos para ele te abandonar. Ou seja, o homem sempre sendo né, abonado enquanto a mulher sendo culpada. Né? A gente vê isso tradicionalmente por causa desse pensamento judaico-cristão, que vai sempre considerar a mulher como a fonte do pecado, a fonte do mal. E o que muitos desses umbandistas estão fazendo é justamente isso. É perpetuar esse tipo de pensamento escroto, que na verdade é isso, não tem outra forma de definir isso. E aí, quando o Exu é finalmente aceito, né, dentro dos terreiros, ele tem que ser atribuída a ele uma função. Então qual é a função? Ele trabalha para a luz, né? Ele trabalha para a evolução. Ok, ele está na escala mais baixa. E aí vai haver uma hierarquia dentro dos tipos dessas entidades, né? E aí os pretos velhos vão estar no topo. E aí a gente vê mais uma vez esse elemento, né, da exaltação do sofrimento, que é uma herança cristã, né, kardecista, etc. Porque os pretos velhos são, né, os representantes africanos, então é o povo que mais sofreu nessa formação do Brasil. Né, digamos assim, porque foram arrancados de suas terras, muitos desses indivíduos, né, foram massacrados de diversas formas, e o preto velho, né, ou seja, o africano velho, é aquele que resistiu, ele foi tão resistente que ele ficou velho, né, na resistência dele. Então ele só pode ser uma alma muito evoluída, né, para ter tomado tanta chibata e não ter né, e não ter sucumbido, né? E ainda assim com o tercinho na mão, lá como acontece na Umbanda. Ou seja, apesar de tudo, ele estava ali na fé, né, do invasor, do colonizador, do português, etc. Então ele se manteve ali, então é uma alma evoluída. Isso dentro dessa crença, dessa cultura umbandista, né? O caboclo vem logo em seguida, né? E aí o Exá, e as crianças e tudo, e os Exus lá embaixo, né? Ou seja, que são aqueles que precisam evoluir, né? São aqueles que sujam as mãos, tem que se desconfiar deles, etc., porque eles têm certos vícios, etc., mas ainda assim são os trabalhadores, né? Braçais ali, né? Que metem a mão no pesado da espiritualidade. Essa é a visão, né, que muitos desses indivíduos têm e pregam, né, sobre essa questão da hierarquia dessas entidades aí, desses espíritos. Chegamos então à segunda parte. Na primeira parte, que é a primeira parte do livro, né, do primeiro capítulo, né, ele vem falando de todo o aspecto histórico,
de formação dessas religiões que a gente chama genericamente de macumba, né? E da influência que isso teve, né? Com o cristianismo, o kardecismo, né? A Umbanda e tudo isso, para a formação dessa conceitualização que a gente tem de Exu nos dias de hoje, né? Na sua estética, no seu comportamento e o quanto essas coisas se mesclaram, né? Se fundiram e etc. para tudo isso que a gente tem hoje. Bom, no capítulo 2 a gente chega aqui falando dos meandros da forma, imagens sagradas de Exu e Pombagira e seus diálogos múltiplos. Aí o autor fala: no presente capítulo investigo os meandros da forma das representações de Exu e Pombagira de Umbanda. Para isso me utilizo da metodologia que se aproxima do pensamento crítico de dois historiadores da arte, I.V. Alain Bois e Abe Warburg, por meio de suas críticas ao pseudomorfismo, ou seja, análises de imagens feitas a partir de aproximações entre diferentes obras criadas por artistas, culturas e temporalidades distintas, que, no entanto, guardam entre si grandes relações morfológicas. I.V. Alain Bois aponta o quanto os diálogos formais morfológicos propostos por historiadores da arte podem guardar distâncias significativas e profundas que provam a superficialidade desse tipo de investigação teórica dos objetos da arte. Entretanto, Bois sugere que uma análise formal e estrutural pode, aliada ainda à morfologia, criar aproximações mais significativas entre diferentes obras ou mesmo definir suas distâncias. Minha aparência está um pouco diferente porque eu não consegui gravar direto, então eu tive que dar uma pausa, passaram-se alguns dias desde a gravação. E aí pode ser que vocês ouçam um barulhinho de fundo, enfim, é porque está tendo obra aqui em casa de novo. Então vou tentar ir cortando o vídeo para isso atrapalhar o mínimo possível. E aí ele vem falando aqui que os Exus, né, dentre as entidades, segundo a perspectiva da Umbanda, né, são as almas em maior quantidade existente, né, no mundo espiritual desse contexto, né? Por quê? Porque como existe uma perspectiva de evolução, né, igual a gente falou, né, que eles fazem uma espécie de escala, né, os pretos velhos são os mais evoluídos, né, porque o que está subentendido aqui ali é que eles resistiram mais, né, e por isso são seres mais evoluídos, os caboclos em seguida, e os Exus então seriam dessa escala, né, o que, né, a base ali dessa pirâmide, né, justamente por quê? Porque são os mais pecadores, né, e pecado, né, pecadores existem em maior quantidade no mundo material e no mundo astral, digamos assim. Então os Exus, eles representam, né, todo esse montante de seres, né. É uma maneira de enxergar dentro dessa perspectiva, ok, não é nada tão assim disparatado, se a gente parar para pensar, dentro de uma perspectiva cristã, kardecista, umbandista, né, faz um certo sentido, e faz sentido até se a gente pensar que, no geral, é realmente as giras de Exu que mais enchem, né? Então o povo de fato gosta de Exu, porque também rola muito mais identificação, né? Porque as pessoas sabem que eles falam a língua da maioria das pessoas, né? Que é a coisa do palavrão, da perversidade, né? Da falta de noção para algumas coisas, né? A pessoa que busca vingança, que busca isso, que busca um amor, etc., sexo, todas essas coisas, né? As pessoas não recorrem ao preto velho, né? Elas recorrem aos Exus. Então, e como muita gente, né, no imaginário popular pensa que macumba, né, umbanda, etc., ela é assistencialista, né? Então você tem um problema, você vai lá e resolve no terreiro, depois você segue sua vida. Então isso também faz sentido, né? Muitas pessoas não veem, como eu já falei aqui em alguns vídeos da minha história, né? Eu não enxergava essas religiões como religião. Religião para mim era a Igreja Católica, né? Porque minha família falava dessa forma, né? Religião era a Igreja Católica, a Umbanda era festa, né? Então eu ia para festa de criança, festa de caboclo, festa de preto velho, festa de Exu. Mas religião era a missa, né? Era o batismo, etc. Então é algo que vem sendo mudado mais recentemente, mas ainda assim é algo que faz parte do imaginário popular. Então eu preciso resolver algum problema, eu vou lá na Umbanda, na Quimbanda, etc. Mas na hora de dizer qual é a minha religião, eu digo que sou católico, sou cristão, etc.
Isso está mudando, mas como eu estou dizendo, né, é um processo gradativo. Bom, e dentro dessa perspectiva, então, ele fala dessa forma, né, que os Exus compõem o montante, né, das almas que trabalham nessas correntes. E aí ele vem falando de uma série de Exus aqui, né, vem citando diversos Exus aqui, pombagiras, etc., presentes nessas correntes, tanto na corrente de Umbanda quanto na corrente da Quimbanda. Aí fala de Exu João Caveira, Sete Estradas, Meia-Noite, Morcego, Exu Corcunda, Mangueira, Sete Catacumbas, Veludo, Exu Mirim, Exu da Fortuna, Arranca-Toco, Asa Negra, Gavião, Beuzebu, Capa Preta, Brasinha, Toquim, Pombagira, Maria Padilha, Mulambo, Figueira, Rosa Caveira, Rosalina, Sete Encruzilhadas, Cigana, de Maceió, Duquesa, Rainha do Cabaré, Maria Caveira, enfim. E aí, Dama da Noite, Pombagira do Lodo e toda uma série de entidades aqui que carregam os seus títulos e seus nomes. E em se tratando das entidades, das imagens, perdão, cada entidade, né, ela representa um aspecto diferente desse contexto todo. Então as pessoas geralmente generalizam, né? Fala assim, Exu, né? E aí, como se todos os Exus fossem iguais, etc. Cada Exu carrega um nome diferente justamente porque ele atua no astral e no espiritual e no material de forma distinta, né? Então, por exemplo, entidades que geralmente carregam o nome de caveira são entidades ligadas ao cemitério, né? E essas entidades trabalham muitas vezes com processo de cura, né? de término, enfim, também de destruição. Entidades relacionadas à lira, por exemplo, como os malandros, né? O povo do luar e todas essas almas, né? Geralmente estão ligados a aspectos de jogos, de dinheiro, né? De alegria, de tudo aquilo que se relaciona à arte, né? Enfim, e muito essa coisa da noite no sentido da noitada, né? Da festa e por aí vai. Então cada entidade ela é, digamos, especialista num aspecto porque é aquilo que ela viveu, é aquilo que ela tem a sua vivência. E eles vêm dizendo aqui que as cores, né? Elas se relacionam a isso também. Então você vai ver, por exemplo, como citado, as entidades de cemitério, geralmente as cores são o preto e o branco, né? Aí alguém pode pensar, mas branco para Exu? Pois é. Mas por quê? Porque tem uma relação ali com a coisa do cemitério. A gente vê, né, aquela ideia da morte, né, por exemplo, com a capa preta, né, aquele manto preto, porém a caveira ela é branca, né? Entidades outras, por exemplo, podem carregar o verde, o preto, né, o amarelo e o preto. Geralmente o preto é a base, né, mas e as outras cores podem variar, mas o que é aceito por todos os Exus é o preto e o vermelho. O preto e o vermelho saem para todos os Exus, mas tem alguns Exus que vão ter preferência às vezes por essas outras cores que eu citei, ok? E aí ele fala assim na página 92: o branco, o vermelho e o preto, não como matizes, mas com seus significados plenos, correspondem a Exu. Vários mitos, cujas diversas versões foram transcritas e analisadas por alguns autores, descrevem uma de suas vestimentas do gênero arlequim ou seu gorro característico de 2, 3 ou 4 cores, incluindo o amarelo. E aqui ele está falando de Exu, o orixá, tá? A partir do contexto e segundo o aspecto de Exu que se deseja invocar ou destacar, utilizar-se-á uma cor preponderante que corresponde a esse aspecto particular. Assim, Exu e Ijelu, associada ao Okotó, multiplicação e crescimento de seres diferenciados, profundamente associados ao aspecto de Exu que regula o que é o resultado do processo oculto, indecifrável e secreto, que acontece no seio da matéria gestadora, é completamente preto. O mesmo nome Ijelu deriva de Elu, planta do grupo das indigóferas, das quais se extrai o índigo, tinta azul escura e com a qual se prepara o ode, com o que se representa o preto, ou seja, que o macumbeiro está familiarizado com o ode, que é
aquele pó azul, né, que é usado muitas vezes para limpar os terreiros, etc. Então mistura esse wad com água, né, e vira um azul assim, bem forte, assim, bem bonito, um índio, e usa aquilo para limpar. Do lado de seus genitores, ele herda o branco, a existência genérica sem cuja matéria não haveria existência individualizada. Por ser o resultado de uma interação, o vermelho o simboliza e, tal como sucede a Xangô, o elemento que lhe pertence e constitui sua própria substância é o fogo. Esse é o seu aspecto iná, mas o vermelho que transporta é pleno, isto é, simultaneamente o vermelho sangue vermelho, axé, isto é, simultaneamente o vermelho, sangue vermelho, axé de realização, princípio dinâmico, o sangue que circula, que dá a vida, e o vermelho genitor, sangue vermelho, poder da gestação veiculado pelo corrimento menstrual. Santos, 2008, página 170. Então a gente vê, né, essa correlação das cores, né, que elas, os Exus enquanto entidades herdam desses Exus, né, digamos assim, o orixá, né, que seja de vários aspectos, lá do povo Yorubá, né? Então é uma coisa que foi herdada, né, que ele cita aqui o Exu com gorro, né, que inclusive se assemelha muito até o próprio Saci nosso aqui, né, em determinadas representações. O Exu, o orixá, quando representado, né, como tendo pele preta e um gorro assim para trás, etc., e o gorro é vermelho, e ele tem essa característica, né, de ser o trickster, né, que é o brincalhão, o que faz né, as piadas ali, faz uns truques, né, para enganar as pessoas, etc., para brincar com as pessoas, também é semelhante ao Saci, né? Então a gente vê algumas semelhanças aí nesse ponto também. Então aqui o que ele está fazendo? Ele está pegando esses Exus que a gente tem aqui, que são as entidades, né, e buscando as referências de por que essas entidades têm então semelhanças com divindades de outros povos. Os povos lá da África, né, e os povos europeus também aqui da América, né. Aí ele cita o caso da pombagira menina, né, da imagem da pombagira menina da praia, que ela então é inspirada na imagem da Vênus de Botticelli, né. Então vou botar aí na imagem para vocês verem. É basicamente o mesmo conceito, né. E então ele vem falando sobre essa questão, né, da herança sexual, né, que as pombagiras herdam, e que o povo, na hora de fazer essas representações, né, essas imagens, muitas vezes buscaram essas referências outras para então relacionar a imagem daquela entidade. Mas as próprias entidades falam, quem já teve a oportunidade de conversar com Exu e Pombagira sobre isso, eles são muito taxativos em dizer, olha, isso daí, né, é só uma representação. A minha pombagira, enquanto eu não tinha dado ainda uma imagem para ela ficava me cobrando muito isso, não? Ela falava que era a boneca dela. Mas não de uma forma infantilizada, né? Ela falava, cadê minha boneca? Né? Por quê? Porque ela deixava claro que ela não é aquilo ali, né? Ela pode ter algumas similaridades com a imagem, mas ela falava, não sou isso daí, isso é uma boneca, né? Então, assim, é uma representação e eles tratam essas imagens como representações, tanto que tem Exu que nem faz questão, assim, tem Exu que se você não der imagem para ele, não está nem aí. Mas, no meu caso, a minha pombagira, por exemplo, ela ficou, porque o Veludo já tinha, né, o meu Exu já tinha, e acho que o Zé também já tinha a imagem dele, então ela era a única que não tinha ainda, então eu falei, não, eu vou comprar, calma. Mas enfim, é um item que você deixa ali no altar e etc, como um dos componentes a mais, né, de força, de firmeza para a sua entidade, né? E especialmente para quem não tem vultos ou assentamentos, né, isso serve ainda mais, eu acho, como um ponto de força, né, porque aí você tem uma imagem ali, né, uma coisa visível que representa a tua entidade, né? Tal como os católicos têm os santos deles em imagens lá, né? Que são representações também. A diferença é que muitas vezes no trabalho da macumba, né, você vai fazer toda uma série de rituais para consagrar aquela imagem, né? Até os católicos fazem isso também com as imagens deles, né? Então não é só você pegar a imagem e colocar ali no altar, né? Tem os fundamentos, etc., coisas específicas que você faz para consagrar aquilo, para que aquilo seja
um item de poder do teu Exu. E aí ele vem falando, né, que sobre essa questão da relação da sexualidade, né, envolvendo a pombagira, e que, enfim, tem tudo a ver com aquela coisa lá da Vênus, né, da Afrodite e tudo. E que, embora alguns umbandistas neguem esse aspecto, né, como eu falei, né, no vídeo anterior, né, muitas dessas pessoas, o que eles querem fazer? Eles querem apagar todo o aspecto da sexualidade, né, que a pombagira traz, né, como se isso fosse algo ruim. Mas por quê? São pessoas infectadas pelo pensamento judaico-cristão que moraliza, né, o sexo. Então, se uma pombagira vem no seu aspecto sensual e etc., sedutor, muitas vezes elas são repreendidas, né? E aí, o que eu quero dizer com isso? A entidade não pode ser repreendida porque a entidade tem que fazer o que ela quiser. É lógico que não. Porém, existem características, né, de poder daquela entidade que devem ser respeitadas. Sem ter esse filtro moral embutido, disfarçado sobre uma ideia de que não, aqui é um lugar sério, né? Mas qual o problema, né? Se a coisa não extrapolar determinados limites, qual o problema de um ser manifestar ali a sua sensualidade se ele traz essa característica? Essa é uma característica de poder daquele espírito, né? Até porque existem pessoas que estão ali para resolver seus problemas sexuais. E o sexo é uma coisa fundamental na vida das pessoas, né? Então, assim, eu vejo muita gente falando, né, muitos sacerdotes, às vezes falando assim de uma maneira assim, muito pomposa, não, porque se a pombagira fica sensualizando, ela toma uma repreenda. Tá. Mas o que está por trás desse argumento, né? Na maioria das vezes é um moralismo, né? Esse moralismo incubado judaico-cristão, que justamente considera pecado, né, tudo aquilo que é sexual. E aí ele vem falando, né, justamente que a Afrodite tinha, né, várias atribuições relacionadas à sexualidade, né? Lembrando que existiam vários tipos de Afrodite, tá? Então a gente fala Afrodite, mas como os orixás, né, que são chamados de qualidades, né, pelo povo de orixá, os deuses gregos, romanos, egípcios também tinham as suas qualidades, né, que eram seus epítetos, né? Ou seja, diversas formas de você se referir àquela determinada entidade ou divindade, né, que representavam diferentes aspectos da atuação dele no mundo espiritual material. Então, por exemplo, na Índia você tem Ganesha, né, que é o senhor das entradas. Mas um outro epíteto de Ganesha é Ganapati, né, que é o senhor dos exércitos. Ou seja, é Ganesha, mas é Ganesha não como o senhor das entradas, é Ganesha como o senhor dos exércitos. É uma outra forma de manifestação. Então a mesma coisa a gente pode considerar de pombagira, né? Pombagira, né? A gente fala assim genericamente. Mas quantas pombagiras há? Justamente porque cada pombagira trabalha num tipo de especialidade. Não quer dizer que ela não carregue aquela essência básica da pombagira, que é a coisa do feminino, né, da mulher, etc. Todas as pombagiras têm isso, mas cada uma vai ter ali suas especialidades. E aí ele fala assim na página 106. A deusa greco-romana do amor e do sexo também tinha sua mítica relacionada com o mundo da prostituição, sendo identificada inclusive como a deidade protetora das prostitutas. Então assim, a gente vê que essa coisa de uma divindade relacionada à prostituição, prostituta, etc., vem desde muito tempo, né? Não é coisa de agora, né? A gente tem isso na Grécia, em Roma, a gente tem isso no Egito, por exemplo, que a gente poderia considerar Hathor, né? Que é sincretizada muitas vezes com Vênus, com Afrodite, etc., né? Também tinha essa relação com a coisa da sexualidade, né? Do sexo, do carnaval, né? Essas pessoas se embriagavam e iam para as ruas para dançar, para transar e etc. Então ele continua aqui. Era conhecida em Saracusa como Afrodite das belas nádegas, em Atenas como Afrodite a cortesã, bem como em diferentes épocas e lugares conhecida como Afrodite do buraco ou da copulação, Afrodite que cavalga a estride que se abre à prostituta. Vênus, a versão romana da deusa do amor e da beleza, era considerada a protetora das prostitutas. Em sua concepção como tal, era conhecida como Vênus Voljivava, e seu festival era realizado anualmente em 23 de abril, comemorado por prostitutos e prostitutas. Soares Santos, 2007, página 2. Outro diálogo entre os contextos míticos de Pombagira e Afrodite se dá nas encruzilhadas. Conforme já apontado, o nome Pombagira nasceu de Mpambudila,
que quer dizer, em uma língua banto, soberano das encruzilhadas. E tal qual o orixá Exu e o Vodum Lebá, as pombagiras de Umbanda têm como um de seus espaços sagrados as encruzilhadas, locais onde também recebem oferendas. Afrodite, tal qual relata Chevalier, quando representada em seu aspecto mais sexualizado, também era cultuada nas encruzilhadas. Afrodite, deusa uraniana, oceânica e quitoniana. Ela pode ser ao mesmo tempo a deusa casta, a deusa fecunda e a deusa lúbrica. E, precisamente, nas encruzilhadas é que ela se torna a deusa dos amores vulgares e impuros. A Afrodite das encruzilhadas, um dos lugares onde a deusa costuma deixar-se ficar, simboliza os amores efêmeros transitórios, né? Então, essa correlação. Quando a gente pensa a questão arquetípica, né? O que é a Vênus representa, o Afrodite? O amor, né? Essa coisa, o sentimento e tudo mais. E o que é encruzilhada, né? É o fluxo de vários caminhos, né? Onde vários caminhos se cruzam, né? Então, há muita movimentação ali de tudo quanto é tipo de energia. Ora, se há muita dinâmica naquele aspecto ali, que é o amor, né? Quem é que tem essa característica, né, de vários encontros com várias energias e seres diferentes? São as prostitutas. Então veja que há uma simbólica por trás da coisa. Isso não quer dizer que não alcança o campo literal. É simbólico, é espiritual e é material e literal, entende? Por isso que essa gente que condena esse aspecto da pombagira, por exemplo, por isso que eu digo que eles são cristianizados, eles recebem grande influência dessa coisa judaico-cristã, mesmo muitas vezes sem saber, né? Por quê? Porque essas religiões abraâmicas que têm essa característica de dissociação. Uma coisa só pode ser uma coisa e não pode ser outra. É diferente do pensamento antigo, das religiões mais antigas, que politeístas, etc., chamadas de pagãs, que elas vão considerar o aspecto material e o aspecto espiritual. Uma coisa não anula a outra. Para essa gente, cristãos, judeus, etc., as coisas se anulam. Então, ou você cultua Deus na sua pureza, ou você não pode cultuar de jeito nenhum. Ou você acredita num Deus único, ou você não acredita em Deus nenhum. Para as religiões antigas, não. Você pode cultuar o amor na sua pureza, no seu sentido monogâmico, né? E você também pode cultuar o amor no seu aspecto considerado impuro ou polígamo, né? Ou seja, da prostituição de tudo isso. E tá tudo bem. Por quê? Porque, em essência, existe uma energia ali que reina sobre isso tudo, que é a energia do amor. Mas ela se participa em vários aspectos, né? E esses aspectos não se anulam. Eles são complementares, né? Ou são complementáveis. Né? Porque não quer dizer que também, porque uma pessoa vive um aspecto, ela tem a obrigação de viver o outro. Não. Mas ela tem, por princípio, que respeitar todas as outras manifestações se ela entende que o princípio daquilo é uno. O princípio é o quê? É o amor, é o sexo, é a reprodução, etc. Está tudo ali no mesmo conjunto. A forma como cada um vai expressar isso é da individualidade de cada um. Seja esse indivíduo um ser humano ou uma entidade. E nisso vocês entendem, por exemplo, a diferença do nosso pensamento e comportamento em relação aos Exus e nós quimbandas, né? E o pensamento e comportamento de muitos desses umbandas, né? Que enquanto eles ficam tentando cristianizar essas entidades, essas almas, né? Esses ancestrais, nós não. Nós consideramos que eles têm que se manifestar da forma como eles entendem, como eles são, né? E como eles estão satisfeitos, como eles estão bem, né? Não é nosso objetivo catequizar pombagira, dizendo que ela é errada se ela é prostituta. Se ela quer ser prostituta, que problema tem? Até porque a gente sabe bem, né, que muita gente que condena na frente das câmeras ou, né, na roda dos amigos, basta não ter ninguém olhando para ir lá no primeiro puteiro que encontrar e usar o serviço dessas mulheres. Então a hipocrisia costuma reinar na boca daqueles que condenam o próximo. E aí a gente falou da Vênus Bocelli, né? E com a pombagira menina na praia, essa correlação da Vênus, né? Conforme o seu aspecto geral, e a relação da Afrodite, né? E a relação com a pombagira. A gente pode também fazer uma associação, para quem é telemita, por exemplo, ver que esse aspecto também se manifesta em Telema, com a figura de Babylon, né? Que é a grande prostituta sagrada, né? Que também é muito semelhante
a coisa da pombagira. E aí ele vem em seguida aqui falando do Bafomé, né, de Levi, e essa correlação que é feita por muitas casas de macumba com Beelzebul, né? Então ele fala: a apropriação realizada pelos criadores da imagem imaginária escultórica dos personagens da Umbanda transformou o demônio da lenda medieval, criado visualmente no século XIX, em Exu Beelzebul. Entretanto, esta imagem traduz uma trama cultural que aproxima mitos. Os elementos da iconografia que compõem essa escultura e sua emanação simbólica, que do demônio cristão se liga às deidades pagãs europeias que remetem, por sua vez, à função mítica de Exu Orixá, o denotam fortemente. Acredito que os nomes da mitologia judaico-cristã como Beelzebul e Lúcifer, incorporados pela Umbanda em seus Exus, não advêm apenas da presença do catolicismo, mas também, primordialmente, de outro viés, a feitiçaria popular portuguesa, que também se imbrica na Umbanda. Práticas que evocam estas mesmas entidades em rituais de magia estão documentados como confissões das feiticeiras da Santa Inquisição da Igreja Católica Ibérica. Uma bruxa lusitana do século XVI teria relatado um conjuro que fez a essas entidades a pedido de uma esposa aflita que desejava amarrar seu marido infiel para que este não a traísse mais. Nesse conjuro detectamos a presença desses demônios que auxiliavam as feiticeiras em seus intentos. Abre aspas. Eu te ligo, André Fernandes, e te ato o caralho e os colhões e todos os mandamentos e todos os conjuros com Barrabás e com Satanás e Beelzebul, que tu não possas dormir com nenhuma mulher senão com sua mulher. Bittencourt, 2004, fecha aspas. O Exu Beelzebul da Umbanda pode, assim como Maria Padilha, ter surgido nesse culto, trazido pelos ritos mágicos dos portugueses feiticeiros que se utilizavam da evocação dessas entidades em seus trabalhos de magia. Nesses ritos, grande parte das vezes os feiticeiros eram solicitados pela população para atender-lhes problemas ligados à sexualidade, à proteção e ao sucesso financeiro. Então a gente vê, né, que a coisa não mudou muito, né? É aquilo que eu estava falando antes. As pessoas recorrem à macumba por quê? Porque entende, né, que a macumba é feitiçaria, né? É uma coisa prática ali. As pessoas muitas vezes não querem saber de ideologia, de filosofia, de cosmologia. Não, elas querem saber como resolver seus problemas, geralmente materiais, ou seja, ligados à carne, né? Sexualidade, dinheiro, caminhos, etc. Querem fazer seus acordos ali com aquelas entidades, com aqueles espíritos, para resolver esses problemas. Seja por causa de um marido infiel, porque não tem dinheiro, porque está se sentindo com caminhos alavancados, etc. Isso é uma herança, né? E isso é uma coisa que não vem daqui, da formação do Brasil. Isso já acontecia na Europa há muito tempo, né? Então a gente não pode considerar que essa coisa da Inquisição fosse tudo ilusão dos católicos. Não era. As bruxas existiam de fato, né? Feiticeiros existiam de fato. Como existe até nos dias de hoje. As pessoas sabiam que existiam pessoas que tinham determinadas capacidades mediúnicas, por assim dizer, que realizavam trabalhos e as coisas aconteciam, né? Isso desde sempre a humanidade sabe que existe no mundo inteiro, né? Eu desconheço um povo que não mexa com espiritualidade, né? Todos os povos falam de espíritos, de deuses, de demônios, etc. Isso é uma coisa do mundo todo. Povos que nunca se encontraram falam basicamente das mesmas coisas, né? Que existe um mundo invisível, etc. E que isso influencia na nossa vida e tudo mais. Falam de magia, né? De correspondência e tudo. Então a gente herda muito disso, né? Com grimórios como o de São Cipriano, né? Esses outros grimórios, né? Grimorium Verum, etc., que traz toda essa abordagem mais voltada para essa coisa do diabo, dos demônios, etc. As pessoas de 100 anos atrás, 200 anos atrás, né? Os brasileiros aqui, né? Que não tinham tanto acesso à pesquisa como nós temos hoje, né? Muitas vezes consideravam aquilo ali, né, verdades absolutas. Então você via lá o São Cipriano, inclusive é o vídeo de maior audiência que eu tenho aqui no canal, né? Sei lá, 300 mil visualizações, 400 mil, sei lá. E o povo acreditava que aquele ali era um livro sagrado, né, diabólico, que se tivesse em casa. Até hoje tem gente que acredita nisso, né? E a gente vê essa influência, né? Como eu falei, o caso das 7 saias, né, que meu amigo lá de Portugal falou, e várias outras influências que deixam claro que, embora a gente fique olhando muito para a África, né, quando a gente fala de macumba, religiões afro-brasileiras, a gente tem uma péssima tendência a ignorar o aspecto da influência europeia nisso tudo.
Os europeus, os portugueses, os franceses, etc. Até os judeus também, que foram forçadamente migrados para o Nordeste, principalmente, né? Essa gente trazia conhecimento de magia, de feitiçaria, de bruxaria, e trouxeram essas coisas para cá, que se misturaram com o conhecimento dos pretos e dos indígenas, né? E a gente, muitas vezes, recebeu essas informações sem fonte, né, digamos assim. Então, aquela nossa avó falava, ah, faz isso porque acontece aquilo. Mas ela não falava, eu aprendi isso com índio, com indígena, eu aprendi isso com judeu, eu aprendi isso com português, né? Eu aprendi isso com fulano, ciclano. Não, ela falava, não, faz aí. E você também não perguntava naquela época, né? Então a coisa era passada de forma oral, sem muitas vezes ter a fonte ali relacionada. Então por isso que a gente tem que fazer esse trabalho, né, de garimpo assim do passado, né, para saber de onde vem isso aqui, né? Por que tem lá a imagem do Beelzebub, do Exu Beelzebub, né, vendida na loja de macumba, que é igual à imagem do Baphomet de Eliphas Levi, que era um ocultista francês da Idade Média ali, né? Século XVIII, se eu não me engano. Por quê? Porque teve alguém que viu, né, aquela imagem e falou, ó, isso ali é o diabo. Mas na cabeça do Levi, né, ele tinha outras concepções relacionadas ao mundo astral e etc. Então assim, mas a pessoa aprendeu que o diabo tinha chifre e cabeça de bode. Então ele falou, ah, Beelzebub é o diabo, tem essa imagem aqui, né? De que um cara fez um desenho do diabo, então, enfim. Então a gente vai vendo essas relações, né, que são feitas, esses sincretismos, né? E aí ele conclui ainda falando, né, do sincretismo, né, existente entre, por exemplo, Príapo, né, que é um deus fálico, presente lá entre os greco-romanos ali, com Exu, que também tem essa característica fálica, o Exu orixá, né? E aí ele vem falando da coisa do bode, né? Que é o quê? O bode é um dos animais principalmente usados em rituais de Quimbanda, por exemplo, né, como sacrifício e tudo mais. E esse bode se relaciona também à questão do Baphomet, né? Então, o que é o Black Phillip, né? O bode lá das feiticeiras, etc. Então, com isso a gente vai percebendo o quanto as coisas vão se costurando, né? Não é um ponto só que foi usado para gerar aquela imagem ali, aquele conceito. Não, as coisas vão se misturando, tal como é a mistura existente do Brasil, né? São vários conceitos advindos de vários povos em diferentes tempos e contextos religiosos que vão costurando essas interpretações, né? E essas simbólicas e essas imagens desses seres. E aí ele vem falando sobre essa coisa, né? Que tal como os aspectos masculinos, também existem os aspectos femininos, que são as pombagiras. E as pombagiras, digamos assim, já eram citadas, né, não com esse nome, obviamente, mas lá em Portugal, pelas diabos, né, não sei se é assim que se pronuncia, mas diabos portuguesas, né, que são entidades femininas que eram consideradas diabos femininos, né, e que, por exemplo, Maria Padilha já é citada desde o século XVII, né, em grimórios, etc. Então o povo acha que Maria Padilha, né, foi coisa daqui do Brasil. Não, isso foi herdado. E veja que Maria Padilha não é africana. Maria Padilha é uma entidade barra personagem histórico europeu. Não tem nada a ver com a África, né? E que é cultuado aqui. Por quê? Porque o Exu representa, né, a meu ver, o aspecto europeu da nossa cultura. É o aspecto europeu, tal como o preto velho representa o africano e o caboclo representa o indígena, né? Então, as três principais etnias que formam o povo brasileiro são representadas através dessas entidades. Por isso que faltava Exu nisso tudo, nessa mistura na Umbanda ali, né? Porque você tinha o representante africano, que era o preto velho. Você tinha ali o caboclo, né? Que é o índio, o indígena. Mas cadê o aspecto europeu? Não tinha. E aí o povo, às vezes com uma crítica válida, mas nem sempre, fica falando assim, o branqueamento das macumbas. Se você estiver falando de candomblé, tudo bem, eu vou entender. Porque de fato o candomblé, ele é bem África nesse sentido, né? É orixá e tudo, é bem diaspórico, né? Agora Umbanda, Quimbanda, né? A não ser que você esteja falando assim desse processo de cristianização exacerbada que vem acontecendo, tanto na Quimbanda quanto na Umbanda, tudo bem, eu vou concordar.
Mas o que é essa coisa de branqueamento dentro de cultos e religiões que nascem também através dos brancos, com uma grande influência dos brancos, né? Os nossos pontos cantados são pontos em português. As roupas das entidades são roupas europeias. Muitos dos feitiços, dos trabalhos, etc., são feitos com elementos herdados da Europa, tal como de África e da América também. Então, assim, se a gente está falando de candomblé, eu acho que assim, o problema é que as pessoas misturam muitas coisas, né? Quando a gente fala de candomblé, a gente está falando de uma coisa. Quando a gente está falando de umbanda e quimbanda, a gente está falando de uma outra coisa. A quimbanda e a umbanda são muito semelhantes, né? Tem ideologias distintas, mas são muito semelhantes na sua prática, no seu contexto de lida com esses espíritos, que são os ancestrais, etc. Com a já citada influência banto, né? Que a gente sabe, por quê? Porque não é separado, não é só Europa, só África ou só América, mas quando a gente está falando dessas religiões que trazem esses ancestrais, a gente está falando disso, dessa mistura de América, de Europa e de África. Então é muito complicado às vezes usar determinadas, né, ideias, conceitos, branqueamento, calma aí, né? Mas o que a gente está falando quando a gente está chamando de branqueamento? Porque branco tem ali e tem de sobra. E sempre teve. Aí ele encerra essa segunda parte do livro, né, falando que nem sempre, então, as imagens, né, que representam esses Exus e Pombagiras vêm através de inspiração. Existem alguns Exus, né, imagens aí consagradas de Exus, que foi em algum momento, algum adepto sonhou e pediu ali para um escultor fazer, e aquilo virou padrão, né? Então, ficou daquela forma. Mas tem outros que não, que como ninguém de repente pediu para fazer, ou ninguém se interessou em fazer a imagem que a pessoa tinha pedido para, né, vender, pegou essas inspirações, Beelzebub, Baphomet, Vênus, né, até o Brasinha, né, que ele vai citar aqui também, né, que é a representação do Exu Mirim, né. O Brasinha é um personagem dos quadrinhos lá dos Estados Unidos, né, e que é usado aqui como representação do Exu Mirim. E isso até interfere na própria conceitualização. Exu Mirim é uma criança, né? É um mini diabo, né? É um Exu pequeno, né? Como denota a ideia da palavra Mirim em tupi, né? Que Mirim é pequeno, não é criança. Existe uma diferença entre pequeno e criança, né? Enfim, são várias coisas aí que, né? Que vão se somando e se influenciando para formar tudo isso que a gente vivencia nos dias de hoje, que, diferente do que alguns pensam, não é estanque desse passado que a gente citou aqui. Tudo isso que a gente vive hoje vem de um processo quase que ininterrupto de culto aos ancestrais, que começa lá com a chegada do branco em contato com o indígena, aqui, que depois traz os pretos, os africanos. Começa a coisa ali da santidade, né, que é ou as santidades, né, que era uma forma de religiosidade que existia, né, e que misturava elementos católicos com elementos indígenas e também de influência banto-africana. Depois chegam os Yorubá, depois chegam também, dentre esses vários africanos que eram muçulmanos, né? Então a gente tem na Quimbanda, por exemplo, essa influência, né, de algumas vertentes de Quimbanda que trazem no seu nome essa referência, né, dos mandingas, né, que são esses indivíduos, né, diversos que eram pretos, mas eram muçulmanos, não cultuavam orixá nem nada disso. Então a história é muito mais complexa do que algumas pessoas costumam pensar, achando que isso surge de Zélio Fernandino de Moraes para cá. A coisa já existia antes, não com esses nomes, mas já existia, né? E assim é, né? Embora o nome tenha sido apropriado, criado, etc., nomes, né, tenham sido criados e apropriados, mas a coisa sempre existiu e sempre foi dessa forma dinâmica, né? Cada casa vai mexer sua panela mais voltada para um lado que para o outro. Por quê? Porque são as inclinações daquelas almas, são as inclinações daquele sacerdote. Então existem almas, por exemplo, de Exus e Pombagiras, que são mais voltados mesmo para a coisa do catolicismo, né? Tem malandro, por exemplo, que é católico, né? Ele cresceu daquela forma, né? Alguns Zé Pilintas cariocas, não estou nem falando do Zé da Jurema, do Catimbó, etc. Mas alguns Zé Pilintas cariocas, por exemplo, são católicos,
adoram um terço ali, etc. Embora seja da malandragem carioca, né? E aí? Vai dizer o quê? Para aquele espírito ali que ele tá errado? Não. Né? Se ele gosta, tá tudo bem, é o gosto dele. Né? Da mesma forma que a gente falou da coisa da prostituição, etc. Cada espírito tem que ser respeitado na sua manifestação, lógico, respeitando as regras do local, de cada casa, etc. Mas assim, respeitado na sua individualidade. E isso a gente, ao menos é isso que a gente, em geral, prega na Quimbanda. Né? As almas são cultuadas na sua individualidade, em respeito àquilo que foram e da forma como escolhem trabalhar, né, nesse plano aqui. Né? Sem julgamento, né? Até porque julgamento, quem faz, a gente sabe. Geralmente é o povo aí que tacava os outros na fogueira. Então, na última parte aqui do livro, né, que é o capítulo 3, que ele chama de A Vida das Imagens, ele destaca que os povos africanos, eles têm uma relação muito íntima com as suas imagens, né? Seja a forma que ela tiver, seja naquelas formas de Exu, no Alguidar e etc. Tal como os católicos têm, né? Ou seja, a imagem, a escultura não é vista apenas como um representante simbólico da coisa, né? Então não é um simples símbolo descartável, não, a imagem é considerada como sendo um elemento intermediário de contato com aquele ser, né? Então você vê lá o católico, essas festas que tem aqui no Brasil, por exemplo, onde os católicos, né, algumas festas são assim, uma coisa assim que as pessoas quase se pisoteiam, assim, se esmagam para tocar na imagem, para tocar em corda disso, daquilo que está relacionado àquele santo, né? Fazem sacrifícios diversos para estar em contato ali com a imagem, literalmente a imagem, né? A escultura, não é, né, a coisa do santo, do espírito imaginado, não, é literalmente aquele objeto. E que isso também se assemelha muito à coisa africana, né? Principalmente desses povos aí que a gente está falando, mas também, né, a gente sabe, eu sei por estudo, etc., por prática, que também isso também era vivido no Egito, né? As imagens, elas eram acreditadas como tendo uma partícula da divindade, do Netzer, né, do Deus. Então você fazia uma série de rituais, esse ritual se chamava principalmente o ritual de abertura de boca, que você chamava, né, aquele Deus para que ele participasse uma parte da sua própria essência, né, que era o Ka divino, né, e aquele Ka passava a habitar aquela imagem ali, né. Então, por isso que as oferendas, etc., eram dadas para aquelas imagens, e as imagens eram consideradas como tendo poderes mesmo, né. E aí ele vem falando aqui em seguida que ele visitou várias fábricas de imagens, etc., e que entrevistou as pessoas, né? É o trabalho de campo que ele fez aqui, falando que nem todo mundo nessas fábricas são necessariamente macumbeiros, né? Que tinha muitos evangélicos, ateus e tudo mais, e que estavam ali muitas vezes pelo dinheiro mesmo, né? Mas também que tinha gente que de fato era da religião. E aí ele vem falando, né, que muitas das vezes, né, nos altares de Umbanda você tem lá, né, as imagens católicas, e muitas pessoas acreditam numa hierarquia espiritual, né? Então assim, os santos católicos muitas vezes não são nem sincretizados com entidades, são sincretizados com orixás, né? E que portanto eles estão acima dessas entidades. Embora a gente saiba que os santos católicos são espíritos, são seres mortos, né? São pessoas mortas divinizadas. Orixá também em alguns casos. É bastante complexo isso tudo, mas enfim. E aí então há uma hierarquia, né? Então vem falando aqui sobre a questão da localização, né? Então algumas imagens ficam no altar, por exemplo, que é o ponto alto, né? Mas há também aquelas imagens que ficam na porta, como o caso das imagens dos Exus, né? Que aí já são relegados a um aspecto inferior, como dito anteriormente. E aí vem falando aqui como algumas pessoas fazem consagrações, né? Que as imagens de Exus muitas vezes são banhadas com cachaça e outras de pombageira com espumantes e coisas do tipo. E que também muito desse distanciamento, né, pode estar relacionado, né, àquela ideia, né, sobre a ordem e o caos. Assim. Então, as entidades ou divindades consideradas da ordem, né, elas ficam no altar dentro do terreiro, que é o lugar onde a coisa, a organização se dá. E algumas estão no limiar entre a ordem e o caos, né, que é o caso de Exu, por exemplo. Então o Exu fica na porta,
né? Porque a porta é o espaço limítrofe ali, né? A entrada, né, do terreiro é a ordem, né? E o que está fora, que está na rua, é o caos. E Exu está marcando, né, como porteiro ali, né, esse limiar ali entre uma coisa e outra. Aí, finalmente, ele fala, né, sobre a morte das imagens, que é quando elas se quebram ou se partem por algum motivo. Geralmente elas não são reaproveitadas, né? Então elas são despachadas junto de oferendas, etc. E, enfim, são substituídas por outras. Chegamos então à conclusão. Bom, é um livro bastante interessante, eu super recomendo esse livro, eu gostei muito da experiência de ter lido. É um livro que fala, né, sobre todos esses aspectos históricos, internacionais, né, da correlação entre África, Europa, etc., que é uma coisa que é pouco falada, está começando a ser falada agora, esse aspecto europeu, mais por causa da ascendência da Quimbanda, né, mas que eu acho que precisa ser mais abordada, precisa estar sendo mais destacada pelos pesquisadores. E é isso, tem um viés acadêmico, assim. Então, assim, é um livro cheio de citações, cheio de fontes, etc., mas isso não diminui o livro em nada, muito pelo contrário, né, dá mais seriedade, até pelo trabalho, porque você sabe que o autor fez um trabalho de pesquisa ali, etc., bastante interessante, inclusive de campo, né, que ele chega e vai nos próprios lugares onde fazem as esculturas e tudo. Ele fala da Umbanda, né, e aí o que eu senti falta é dele citar a Quimbanda em algum momento. Ele não cita a Quimbanda, ele só fala da Umbanda, né, então o Exu deu a impressão que Exu pro autor ele tá na Umbanda, ele é da Umbanda, né. Então, isso, né, é meio complicado, porque assim, nós entendemos, até por uma questão histórica mesmo, né, de que Exu se manifesta na Umbanda, né? Então, para as pessoas que não são familiarizadas, isso aqui pode reforçar essa ideia, como muitos umbandas, né, por ignorância ou por, às vezes, mau caratismo, fala que Exu só é Exu se está na Umbanda, né? E a gente sabe que não é assim. Exu está na Jurema, Exu está na Umbanda, Exu está no Candomblé, Exu está na Quimbanda, Exu está na casa de pessoas que não são ligadas a nada disso, que não são iniciadas em lugar nenhum, mas a entidade vai lá e se manifesta mesmo assim. Por quê? Porque ninguém é dono de Exu. E aí, eu gostei muito. Eu acho que é um livro que tem que ser lido, que tem que ser estudado por todo mundo, né? E que vale muito a pena. Então, agradeço a sua atenção até aqui. Muito obrigado. E até a próxima. Laroeixo.